Olá, 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 alunos! Nós estamos aqui para mais uma videoaula e hoje o tema vai ser a Revolução Puritana em si, definindo por que chama Revolução Puritana e o que vai acontecer nesse período dos puritanos, de uma forma bem breve e rápida, para encerrar esse assunto da Revolução Inglesa e podemos passar para a próxima fase, que é o movimento do esclarecimento do Iluminismo. Beleza? Então, dito isso, vamos lá? Aqui está o PowerPoint na tela, né? Revolução Puritana, está o Oliver Cromwell aqui, que vai se autoproclamar o Lorde Protetor após a guerra contra o rei e decapitação do rei. Então, Oliver Cromwell toma o poder junto com o parlamento. Esse primeiro período é chamado de República de Cromwell, porque ainda o parlamento está sendo respeitado. Entretanto, o parlamento inglês, como qualquer sistema político mundial, tá? Se torna corrupto. E existem pessoas que são bebuns, na visão de Cromwell, pessoas que são gigolôs, donos de prostíbulos e etc. tal, e isso para ele é incompatível com a fé de muitos. Então ele começa a banir as pessoas pecadoras do parlamento e no final das contas, devido a essa corrupção, ele resolve fechar o parlamento, tornando o Lorde Protetor e um ditador, né? É óbvio que a construção de memória, a ideia em torno de Cromwell, ela é complexa, né? Você tem duas visões. Uma visão boa, obviamente os puritanos que vão ser beneficiados pelo governo de Cromwell vão gostar muito deste governo. Nesse período também há muitos puritanos indo para a América, no período das perseguições anteriores também. Então perceba que os fundadores da América, Norte América, né? Da América, de modo geral não, mas da Norte América, são os puritanos e grupos perseguidos religiosos. Então, neste governo, os puritanos eles são privilegiados, né, por Cromwell. E por monopolizar e controlar a economia e permitir a criação de leis que promovam um crescimento econômico, é um período, de certa forma, de prosperidade. Cromwell está tomando decisões econômicas importantes para a Inglaterra, e essas decisões, que aqui não entram no nosso estudo, como ato de navegação, isso não será cobrado, mas são medidas importantes que promoverão mudanças econômicas, fazendo com que a Inglaterra se torne uma potência naval em toda a Europa no final do século XVII e início do século XVIII. Então Cromwell está lá, ele o Carlos decapitado, a República é instalada, né? Cromwell recebe o título de Lorde Protetor. Posteriormente, ele instala uma ditadura, como foi dito, né? E essa ditadura, ele fecha o parlamento, né? Ele forma uma comunidade com a Irlanda e a Escócia, ele sufoca as rebeliões também dos presbiterianos protestantes contra ele e dos católicos irlandeses contra ele também, acaba com o anglicanismo, religião oficial do Estado, e ele então instaura o que nós chamamos de Commonwealth. Para quem não sabia, está aqui a junção de todas as bandeiras, né, do reino, formando o Reino Unido ou Grã-Bretanha. Então está lá. A união da Inglaterra, da Escócia, da Irlanda forma essa bandeira do Reino Unido. Beleza? O que vai acontecer então? Cromwell governa por 6 anos, tá bom? Fica doente, acaba falecendo, e não há um substituto para ele. O parlamento, aproveitando esse vácuo, essa ausência do poder, resolve tomar o poder de novo e tentar restaurar a monarquia. Essa experiência não funciona muito bem, porque os reis escolhidos eram os filhos do rei antigo decapitado, e eles não aceitam serem governados pelo parlamento, fazendo com que, então, esses reis, tendo voltado para governar a Inglaterra, serem novamente expulsos. Essa expulsão dos reis, sem ter conflito armado, é chamado de Revolução Gloriosa, porque não há derramamento de sangue. Qual que é a solução, então, do parlamento, com medo de surgir uma outra monarquia autoritária ou outro puritano autoritário? Pegar, então, um rei de outra região, da região da Holanda, que já tinha uma característica liberal, o chamado Guilherme de Orange, trazê-lo para a Inglaterra, casar com as filhas dos filhos do rei decapitado, com a filha do rei decapitado.
Assim, então, é a primeira vez na história que vai ser escrito um documento por um homem chamado John Locke. Nós vamos entrar agora numa aula só sobre John Locke, beleza? John Locke, onde o rei terá o seu poder limitado pelo parlamento. Então, na Inglaterra, esse documento que chama-se Bill of Rights, a Declaração dos Direitos do Homem, limita o poder real e é criado na Inglaterra e no mundo pela primeira vez uma monarquia parlamentar, onde o rei é governado pelo parlamento e o rei é apenas o chefe da igreja. Ora, se você observar, a Inglaterra até hoje é controlada por um rei fantoche, que apenas é o líder da igreja anglicana. O anglicanismo volta a ser a igreja principal, só que com uma tolerância religiosa a outros credos. Bem, então dito isso, qual vai ser a segunda parte da evolução do pensamento filosófico na Inglaterra? A evolução desse pensamento filosófico vai acontecer principalmente um pouquinho antes de acontecer a Revolução Inglesa. Na Inglaterra tem uma característica filosófica conhecida pelo nome de empirismo. Lá no início do século XVI, até a metade do século XIX, quase chegando à época da Revolução, o empirismo foi uma corrente filosófica muito defendida por um cara chamado Thomas Hobbes, que foi, aliás, foi o defensor do poder concentrado nas mãos do rei. Se você lembrar lá do 7º ano, né, que você estudou na época do absolutismo, você tem aquele grande livro famoso do Thomas Hobbes, que é o Leviatã. Se você perceber aqui, isso que é o frontispício do Leviatã, que é a capa, né, do livro, te mostrando o rei contendo todas as pessoas. O rei era o Estado, era a pessoa, o poder em si mesmo. Beleza? E qual que era a crença da época do período? É uma crença pessimista. A filosofia era uma filosofia realista, né? O realismo político é uma abordagem teórica mais tradicional da ciência política, que busca mostrar que a natureza humana é egoísta. Então a tendência dos seres humanos é se autodestruírem. Eles não acreditam nos sistemas por causa disso, porque o homem se tornará, no seu estado natural, um lobo para o outro homem. Então Hobbes tem uma visão pessimista da sociedade, beleza? Tem o foco do contrato social, aqui é a origem da ideia de contrato social, você vai entender por que eu estou falando isso, que é a relação entre os seres humanos no estado natural do homem, no seu estado natural das coisas, que surge quando o homem surge, né? E aí explica uma ideia de como os homens se reúnem para formar o Estado e manter a ordem social deles, que é o contrato. Beleza. No caso de Hobbes, ele não acreditava na bondade humana, então, por isso, pegando este princípio, beleza? O que Hobbes acredita? Sem um poder comum capaz de mantê-los, em temor respeitoso, os homens se encontram naquela condição a que se chama de guerra. Então, se você pegar as pinturas do período, por exemplo, se você acelerar aqui um pouquinho, se você pegar as pinturas do período, são todas pinturas pessimistas. Por exemplo, a alegoria da morte o tempo inteiro, os seres humanos passando, olha para você ver, vou ampliar aqui o quadro para vocês verem, né? A morte, o estado natural de guerra, de destruição, a morte, a doença, a praga, pegando todos os grupos sociais, não importando os ricos, pobres. Aliás, a gente pode fazer uma análise com a pandemia aqui do coronavírus, do Covid-19, que ela não escolhe classe social, né? E a presença do Estado neste momento é muito importante para conter revoltas, conter problemas sociais advindas das pragas. Então, a visão do Hobbes é pessimista. Daí a necessidade de você ter um rei poderoso para conter essas revoltas. Beleza até aí? Doido. E o que vai mudar então? O que vai mudar nesse sentido? Vai surgir então, no final da Revolução Inglesa, o John Locke, que vai escrever a respeito do contrato social numa nova perspectiva, numa visão não egoísta do homem. Ou se o homem for
egoísta, teriam-se leis que iriam limitar. Não era necessário ter um soberano autoritário, mas se eu tivesse as leis, essas leis limitariam a ação do homem. Então, mesmo eu sendo liberal, era necessário a existência do Estado com leis para conter a desorganização. Tanto Hobbes quanto John Locke, eles eram empiristas. E o que é o empirismo? É uma prática filosófica que acredita que a experiência prática sensorial, né, age sobre as nossas estruturas cognitivas, que aprende apenas pela vivência, pela observação, pela experiência. Então é necessário ter uma experiência científica para que sejam comprovadas as coisas. Beleza? Então essa é a ideia principal, né, através dessa experiência, através dos sentidos, para se chegar. Então Locke percebe que as leis é a condição sine qua non, ou a condição única para se conter a revolta social. Então Locke tem uma frase muito interessante, que ele fala: a lei é preservar e aumentar a liberdade. E às vezes as pessoas confundem isso hoje, né? Então aqui está sendo criado o que nós chamamos de liberalismo político. Então John Locke está inventando o liberalismo, né? O Estado de Direito, né? Aqui eu vou postar para vocês depois, então foi tudo que eu acabei de explicar para vocês, beleza? Então você tem Locke defendendo, né, a lei como princípio básico de vida, a jurisprudência, beleza? O Estado liberal tem que ter leis que limitam, devido à influência que ele teve de Hobbes. Ele discorda um pouquinho de Hobbes, né? Mas aqui apresenta um papel novo. Então tá lá, os homens são agentes racionais independentes, com direitos naturais, que é nato do homem, ele nasce com isso, beleza? Eles se juntam em sociedade, criam um contrato para ser protegidos por uma lei, né? E o objetivo da lei é preservar e aumentar essa liberdade. É importante entender que John Locke acredita, ele também tem uma influência calvinista, acredita no papel do trabalho, que eu acho que é importante entender isso aqui, e mais, ele também fala que a propriedade é o fruto natural dessa liberdade. Então, se você trabalha, você merece, você terá a propriedade. E quando você passa a ter propriedade, o papel do Estado é defender essa propriedade que se torna privada. Beleza até aí? Então, se eu for resumir John Locke em 3 palavras, é direito à vida, liberdade e propriedade. Então, aqui começa a mudança do pensamento e John Locke acaba sendo, então, um dos pais ou iniciador de um movimento que abrirá a mente das pessoas e irá contagiar a Europa a fazer revoluções e descortinar e destruir a antiga ordem absolutista. Para concluir, então, o papel do governo, segundo John Locke, e na Inglaterra, com a monarquia parlamentar, é desenvolver boas leis, proteger o direito do povo e impor, tendo o bem público em mente. Beleza? Eis aí o Estado liberal, né, que hoje nós chamamos de Estado de direita. São as pessoas que são da direita. Beleza? Um abração para vocês. Até a próxima.